fala de aparência, de ser bem aceito, de ser amado, será que além da aparência não tem outras maneiras que eu poderia utilizar que não a intervenção cirúrgica? Será que o ser humano não está à procura assim do melhor? Qual é a melhor maneira de viver? Qual é a melhor maneira de morrer? Outro dia eu tive com uma senhora bonita, aos 80, né, e disse, mas que maravilha, a senhora tem 80. Ela olhou para mim e falou, filho, você não sabe como é duro certos dias suportar isso. O culto à beleza e à juventude é sem dúvida uma marca do nosso tempo. A corrida em busca da perfeição estética foi acelerada pela tecnologia. E a decadência do corpo é adiada por métodos cada vez mais sofisticados. Parece que desaprendemos como envelhecer. O Café Filosófico convidou o sociólogo e jornalista Marcelo Coelho para falar sobre o significado da procura incansável pela fonte da eterna juventude. Então, Marcelo Coelho, você não acha que essa mania de manter o corpo jovem a vida inteira é um jeito meio ridículo de tentar se combater um fato inexorável, que é a vida é uma experiência que você perde a vida exatamente enquanto você está vivo? É claro que a gente vive num mundo obcecado por essa juventude do corpo, com academias de ginástica, clínicas de cirurgia plástica, cosméticos, botox, lipoaspiração, etc, etc. E a gente pode, se quiser, ver um certo ar de ridículo, um certo ar de patético nessa busca tão obcecada pela juventude. Mas é claro que o desejo de eterna juventude não é uma característica exclusiva dos tempos atuais. Sempre se quis, nunca se achou tão legal assim envelhecer, sempre se procurou, houve sempre mitos e lendas em torno da fonte da eterna juventude, de Shangri-La, e são coisas muito generalizadas, eu diria quase universais, e que não se localizam apenas na pós-modernidade ou na sociedade contemporânea. Welcome to Shangri-La. O senhor pode estar destinado a ser mais feliz, pois, de acordo com os padrões de Shangri-La, mal começaram ainda os seus anos de sol. Poderá acontecer que dentro de algumas décadas não se sinta mais velho do que hoje, que conserve uma longa e esplêndida juventude. Mas não fazemos milagre, não vencemos a morte. Tudo o que podemos fazer é retardar a marcha desses breves momentos que constituem a vida. O que a sociedade contemporânea faz com esse desejo de juventude, que é generalizado, que é universal? O que ela faz de específico com esse desejo de manter a juventude? Claro que para mim, como para muita gente, parece às vezes bastante doloroso ver um rosto de mulher completamente deformado pelo botox, pelas plásticas. É também muito preocupante a gente acompanhar o sofrimento psicológico de uma pessoa que, sem falar do caso das anorexias, de uma pessoa que está sempre descontente com o próprio corpo, que está sempre não se encontrando dentro do corpo que tem. Ou então que tenta emagrecer loucamente, ou então que tenta se matar de fazer exercício, ou que procura ficar sempre mais bonito, né? Um dos casos mais dolorosos nisso é o do Michael Jackson. A gente vê o que acontece quando essa obsessão não dá certo, né? Uma primeira abordagem crítica a esse fenômeno seria dizer que as pessoas atualmente não se conformam com o corpo natural que têm e recorrem a tecnologias artificiais, muitas vezes cruéis e de uma forma muito desesperada, para se manter jovem, para se manter bonito artificialmente. Essa é uma crítica que eu não acompanho muito, não. Eu sou a favor das tecnologias de rejuvenescimento.
Eu sou a favor das tecnologias em geral. Eu acho que o problema do Botox não é que ela seja uma tecnologia artificial, mas é só que ela é uma tecnologia ruim. Fica feio. E se inventarem uma tecnologia melhor, mais indolor, mais segura, podem me pôr na fila que eu vou estar participando. Daí vão me dizer, você não vai ser mais feliz com isso. Pode ser que eu seja mais feliz, sim. Pode ser que eu fique mais feliz, sim. Pode ser que não, também. Talvez eu fique um infeliz com uma cara mais jovem. Mas é um pouco como aquela história de que dinheiro não traz felicidade. Não vai ficar feliz se ganhar na loteria. Você pode não trazer felicidade, mas ajuda, é pelo menos um passo nessa utopia, né? De resto, as tecnologias tipo Botox, essas tecnologias de rejuvenescimento, já melhoraram muito. Quer dizer, as de Botox podem ser ruins, mas os cosméticos eu imagino que tenham melhorado muito. Quer dizer, basta ver o que era uma mulher de 50 anos em 1920 e ver como elas estão hoje. Elas estão mais bonitas. A balzaquiana, que era aquela mulher de idade ambígua, já próxima da maturidade, na época do Balzac, que ele escreveu o romance, a balzaquiana tinha 30 anos, agora a balzaquiana tem 50, 55, 60 anos, essa é a balzaquiana de hoje. E não me acusem de fazer comentários sobre estética feminina de forma machista, porque não são só as mulheres que embelezaram nos últimos 30 anos. Eu acho que os homens também embelezaram nos últimos 30 anos. Apesar de ter aproximadamente 36 anos, conservava ainda certa beleza devido à rara perfeição das linhas do rosto. Nessa bela idade de 30 anos, auge poético da vida das mulheres, elas podem abranger toda a sua vida, ver bem tanto o passado quanto o futuro. Sua alma possui ainda a beleza da mocidade que as abandona. E sua paixão é reforçada a cada instante pela ideia do futuro que as assusta. Eu vou pegar o exemplo mais corriqueiro possível. Todo dia eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pôr os óculos. Eu preciso enxergar. Eu preciso continuar enxergando. Por mais que o envelhecimento inexorável, que a natureza do meu corpo e que o meu destino mortal de ser humano esteja me dizendo que eu devo ficar cego. Eu escovo os dentes porque eu não me conformo em ter os dentes cariados. Eu passo desodorante porque eu não me conformo em cheirar mal. Por que eu vou ter de me conformar em ter rugas? Ou então em ter verrugas, que é pior ainda? Tudo isso não são tecnologias do corpo, não são coisas artificiais das quais a gente está se valendo para fugir um pouco do nosso destino de carcaça mortal. Você escovar os dentes, você evita que seus dentes caiam, que é uma coisa. Você sem dentes, você teria impacto, uma restrição pelo menos no que você vai comer, você vai se alimentar, tá alguma coisa ligada mais à sobrevivência. A você não usar óculos, você não enxergar, também você detectar algum perigo que também impacta a sua sobrevivência. Será que não é exagerar demais a gente comparar isso com intervenções mais ligadas à aparência? A resposta depende da aparência que você tem, né? Porque você pode ser muito feio, ou você pode se achar muito feio. Então, você dá uma aval moral, isso pode porque isso aí é para a saúde. Isso não pode porque é a aparência. Poxa, o ser humano tem muitos desejos, tem muitos desejos. A gente diz assim, esse desejo é errado, isso aqui não se faz, isso aqui é secundário, essa pessoa é pior do que aquela porque ela fez plástica. A crítica que eu faço é você dizer assim, não, essa pessoa não está encarando a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que ela é mortal. Ninguém pode encarar essa verdade dos fatos, e se todo mundo encarar isso, cada um encara do seu jeito, e cada um foge do seu jeito dessa verdade dos fatos.
Na televisão, nas revistas e na internet, vemos todos os dias imagens que tentam nos provar que a perfeição estética pode existir. Alguns pintores e escultores criaram obras de arte com uma beleza que está além das possibilidades humanas. Assim também trabalha a publicidade do corpo perfeito, esculpindo e pintando imagens que não conseguimos imitar na vida real. Será que estamos em busca de um padrão de beleza inalcançável? Existe hoje uma crítica muito forte aos chamados padrões de beleza que são impostos pela máquina publicitária, pela sociedade de consumo. E há, com certeza, nisso uma dose de verdade. Tem uma psicanalista americana chamada Susie Orbach, que ela escreveu um livro interessante sobre esses padrões de beleza contemporâneos, que exigem, especialmente da mulher, uma perfeição corporal praticamente impossível, que a manipulação publicitária faz com a imagem das mulheres, mesmo as mulheres bonitas. 99% das fotografias que a gente vê das modelos, das top models, passam por esse processo. Aí nós estamos, de fato, de uma perfeição impossível, porque nem a top model mais perfeita está isenta de passar por uma correção desse tipo. Existe um outro filósofo americano chamado Carl Elliott, que ele escreveu sobre todas as tecnologias da felicidade em geral, num livro chamado Better Than Well, Melhor do que Bem. E ele toca num ponto interessante. Ele diz que o problema não é exatamente esse, de padrão de beleza, mas sim o problema é o fato de que recai sobre as mulheres, ainda hoje, o papel principal de serem sempre as atraentes fisicamente. Se ela não é atraente fisicamente, por mais que ela faça coisas e tenha um papel de destaque na sociedade, por mais que ela faça isso, ela continua sendo desvalorizada. Atualmente, não são só as mulheres, né? Quer dizer, com os gays isso é pior ainda, né? E eu acho que com os homens a tendência é isso também ir ficando difícil. Por que tanta obsessão com esse corpo jovem? O primeiro aspecto, assim, o que torna essa obsessão pela juventude, esse desejo da juventude, do corpo jovem, torna esse desejo muito particular na nossa sociedade contemporânea, sem dúvida, o primeiro aspecto é a modernidade, a famosa modernidade. No sentido de que o indivíduo vai ficando, de fato, cada vez mais autônomo, mais sozinho, mais inseguro, e o indivíduo vai se liberando dos papéis tradicionais que ele tinha para cumprir. A mulher de 50, de 60 anos, antigamente, era uma dona de casa, era uma avó, e ela se conformava com esse papel. Só que pagava, por isso, um preço que a gente não pode esquecer que era terrível. O preço é ver o marido sustentando amantes, é ter de ficar em casa sem sair de casa, é depender de um patriarca para suas necessidades financeiras, é renunciar a qualquer esforço de realização individual, fora da maternidade, e a renunciar ao prazer sexual. A tradição, esse lugar que nos dava segurança, impunha um preço enorme também. Se a modernidade liberou as pessoas, deixou elas mais livres daqueles papéis tradicionais, e liberou as mulheres, em especial, daqueles papéis muito rígidos que elas tinham de cumprir, eu diria que essa liberação foi muito liberal, entre aspas, e foi muito neoliberal, no sentido que as mulheres ficaram livres dos maridos, livres da opressão dos maridos, mas, em compensação, ficaram submetidas às forças do mercado amoroso. Cada pessoa passou a ser liberada, mas jogada no mundo da competição, do salve-se quem puder, pela conquista de um bem especialmente escasso, a saber, os homens. O que você vislumbra
no sentido do futuro, já que essa obsessão estética já dá sinais também de prejudicar a saúde, como casos de morte, que a gente sabe de lipoaspiração ou coisas desse tipo. Quer dizer, até que ponto o governo, por exemplo, no futuro, terá que interferir, por exemplo, em favor da vida, mas também mudando uma certa utopia do que a gente tem sobre cuidar de nós mesmos. É sempre um assunto complicado pensar que esteja nas mãos do governo resolver essa questão, né? As coisas são sempre feitas, acho que na nossa sociedade, são sempre feitas de uma forma bastante autoritária e bastante impositiva. Assim como o padrão de beleza se impõe de uma forma que a pessoa fica maluca porque não consegue seguir aquele padrão de beleza, o padrão de não beleza começa a se impor, o padrão de não tabagismo, o padrão de não colesterol, começa a se impor de uma maneira que a pessoa sozinha é pequena diante da quantidade de uma super opinião, que não é a opinião dos seus coleguinhas à sua volta, mas é a opinião daquele super outro, daquela entidade que sabe tudo e que está ditando para você coisas que você não consegue resolver ao mesmo tempo. Você tem que... É muito bom comer chocolate de vez em quando, mas você não pode exagerar. Você também deve fazer exercício, mas você não pode exagerar. Você está sendo bombardeado não só de desejos, mas das interdições dos desejos. E são coisas que você fica muito sozinho e você pode ficar muito desguarnecido diante dessas atuações que podem ser esclarecedoras ou podem ser destinadas a melhorar a saúde pública, mas deixam você muito desguarnecido em termos de saúde mental, se você não tiver amigos, né? Porque o Estado não vai ser seu amigo. O simples abandono das antigas tradições que deixavam a cada pessoa o seu papel e supostamente contente com o seu corpo do jeito que ele era, o simples abandono das tradições não explica tudo nas atuais tecnologias do corpo, na adoção de tecnologias do corpo. Basta lembrar que as sociedades tradicionais, muitas sociedades tradicionais, recorreram a tecnologias extremas do jeito delas para conformar o corpo a determinados padrões de beleza também. A cirurgia plástica não é uma invenção recente. A reconstrução nasal era praticada na Índia há 4.000 anos, época em que a amputação do nariz era usada como punição. A maquiagem já aparecia nos olhos dos faraós do Antigo Egito. Na China Imperial, as mulheres tiveram os pés moldados pela estética dos pés de lírio. Na Europa do século XVI, o espartilho apertava as mulheres para criar a desejada silhueta da cintura exageradamente fina. A corte francesa desfilou extravagância em roupas bordadas com joias, sapatos masculinos com salto alto, perucas volumosas e maquiagem muito branca no rosto de homens e mulheres. Mas, de qualquer modo, existe uma diferença entre aquelas técnicas corporais tradicionais antigas e as que são a nossa obsessão hoje em dia. Eu acho que a diferença fundamental está que aquelas técnicas eram externas ao corpo. Então, você põe uma peruca em cima da sua cabeça. Agora você põe um implante na sua própria careca. O enchimento de algodão numa roupa foi substituído pela injeção de silicone, que é introduzida na sua própria epiderme. E isso, a meu ver, constitui um paradoxo bastante notável da modernidade. É que a gente está tentando conciliar, de uma forma que antes não existia, o plano do artifício, plano da técnica artificial, com o plano da natureza. O corpo recorre a técnicas artificiais para parecer naturalmente jovem, naturalmente bonito, para poder ficar pelado na praia, e não para aparecer no salão totalmente coberto de panóplias e objetos. Os mais velhos, ou os que estão com 30 anos de idade, hoje em dia, procuram essa naturalidade, essa nudez de bom selvagem, de índio saudável, no estilo do Rousseau, enquanto os jovens investem numa nova artificialidade, que é uma artificialidade de selvagens, não no estilo do Rousseau, mas no estilo dos índios reais. Quer dizer, ele enfia um palito no meio da narina, põe um batoque de chavante, faz uma tatuagem de Maori e ele se transforma num índio não russoniano, mas um índio chavante, num moicano, ou seja lá o que for. Existe um processo de diferenciação etária que acaba sendo inevitável, por mais que os caras de 40, de 50 anos tentem parecer com 20, os caras de 20 já
tentam ir para a Idade da Pedra direto, né? Mas com isso também os próprios padrões de beleza vão se diferenciando e vão se formando tribos e tudo mais. Cada época tem o seu ideal de beleza e determina como as pessoas devem parecer. Ganhamos a liberdade dos papéis sociais, mas continuamos aprisionados pelos padrões estéticos. No próximo bloco do Café Filosófico, Marcelo Coelho revela o que existe atrás do espelho, a moral associada aos nossos modelos de beleza e juventude. A vaidade deixou de ser pecado. Hoje, pecado é ter rugas e não ser magro. Parece que não cuidar do corpo e da aparência virou sinônimo de defeito moral. Nossas imperfeições físicas seriam provas das nossas falhas morais? O sociólogo e jornalista Marcelo Coelho discute agora no Café Filosófico a moral da beleza. Ainda tem um terceiro aspecto que torna a procura da juventude o corpo jovem na sociedade contemporânea uma coisa peculiar. É que essa busca do corpo jovem começa a ter características morais, que acho que não tinham antes. Não é apenas uma busca estética, mas é uma busca moral também. Eu acho que todo mundo conhece a história do Dorian Gray, né, contada pelo Oscar Wilde, em que um jovem extremamente bonito, ele posava para o retrato, para um pintor. O retrato tinha ficado extraordinariamente bom e ele enuncia o desejo, esse jovem enuncia o desejo de, pudesse eu continuar sempre com essa aparência jovem e pudesse o retrato envelhecer no meu lugar. As I grow old, this picture will remain always young. If it were only the other way, if it were I who was always to be young, and the picture that was to grow old. Na história do Oscar Wilde, esse desejo é cumprido. Enquanto isso, a história vai contando de que forma o Dorian Gray vai se corrompendo, vai cometendo crimes, vai se tornando cada vez mais cruel, cada vez mais insensível do alto da beleza dele. E a cada crueldade, a cada crime, a cada pecado que ele cometia, o retrato dele, não ele, ia ganhando, na aparência física, novos traços de deformação, de brutalidade, de crueldade, de perversão, de lascívia. Claro que de envelhecimento físico também. Mas o principal na história do Dorian Gray é que o retrato passa a traduzir não apenas o envelhecimento físico, mas os horrores internos da alma do personagem, que continuava imaculadamente bonito. This is monstrous. Beyond nature, beyond reason. What does it mean? On the day you finished this painting, I made a wish. Perhaps you would call it a prayer. My wish was granted. You told me you had destroyed my painting. I was wrong. It has destroyed me. As the eyes of a devil. Each of us has heaven and hell in it. Sweated a dew of blood. Eu acho que na sociedade contemporânea, a beleza e a juventude física ficaram muito moralizadas. No sentido que se você é um pouco gordinho, isso não é mais um problema estético, mas é um problema moral. O gordo, o sujeito que não se cuida, o sujeito que é preguiçoso, o sujeito que não tem alimentação adequada, o sujeito que fuma, esse é um pecador. O pecado não está mais na conduta sexual, está na conduta alimentar. E é esse pecado que vai aparecer diante do seu espelho, como os pecados morais, no caso do Dorian Gray, apareciam
no retrato do Dorian Gray. Você moralizar o corpo magro, atlético, considerar que esse é o único corpo decente que uma pessoa possa ter, para muitas pessoas vai trazer angústias, vai projetar, vai levar com que as pessoas fiquem muito angustiadas, projetem culpas pessoais muito grandes e tenham problemas de autoimagem que vão fazer com que elas se olhem no espelho como se estivessem vendo o retrato de Dorian Gray. Mas para outras pessoas, à medida que a aparência física se torna um campo de disputa moral, uma questão moral, a sua aparência física, isso pode também ser um momento de vitória. E a aparência física deixa de ser mera aparência física para ser o atestado de uma conquista moral. Tem muitos vídeos no YouTube que mostram, por exemplo, dia a dia, o sujeito barrigudinho que resolveu entrar num programa de fitness, num programa de recondicionamento físico, né? Então, todo dia o cara se filma, muitos desistem pelo caminho, é claro, mas há outros que se matam e acabam ostentando o corpo que pediram a Deus. A programação das TVs foi invadida por gente querendo emagrecer, parecer mais jovem, aprender a se vestir melhor e até alguns mais radicais dispostos a encarar uma cirurgia plástica diante das câmeras. Nos reality shows estão à mostra pessoas insatisfeitas com a aparência, na perseguição dos seus sonhos de beleza, querendo mudar para se aproximar de um modelo que consideram ideal. A gente pode achar essa preocupação pueril, mas não é uma puerilidade tão típica do mundo moderno assim. Quando um monge medieval ficava jejuando a vida inteira para alcançar, a gente considera isso uma alta forma de espiritualidade, ele ficava jejuando para alcançar a salvação eterna, a salvação da alma, bom, isso é uma utopia também. Quanto por trás disso não está assim, um esforço muito grande e um desejo, assim, muitas vezes latente, né, o que fica ali escamoteado, de sofrer, né? Para você ser bonito, você precisa sofrer. Ora com as injeções de botox, ora com essas intervenções cirúrgicas extremamente dolorosas, perigosas, que se aproximam muito da morte. Então, assim, o quanto por trás da busca da beleza, na verdade, não existe esse desejo de morte. Botox é um exemplo muito eloquente sobre isso, porque justamente é uma toxina, né, que venenosa, teoricamente, e que paralisa, né, a pessoa. Então, você rejuvenesce paralisando o seu rosto, né? De um lado, a gente pode considerar que o sujeito está lá se matando nos exercícios, ele está, no fundo, sofrendo exageradamente para ficar bonito. Quando não é sofrido, o cara fez uma lipoaspiração, é ruim porque é artificial demais. O grau de moralização, o grau de preconceitualização que existe em torno de quem é feio e de quem quer ser bonito também, então vai ter preconceito contra os dois. Esse quer ser bonito, esse é feio, esse é bonito. Então não sobra ninguém. Da minha parte, eu acho que o risco dessas atividades, ou de um caso como esse, está muito menos do que existe de utópico na vida do gordinho ou na vida do monge, e muito mais, é muito mais pesado, eu acho, o que existe de excessiva moralização de uma imagem de si mesmo, e essa moralização que traz culpa, que traz angústia, traz solidão. Os padrões de beleza, eles são
relativos. O que eu acho bonito, outro pode não achar. A Roseli está acompanhando nossa palestra aqui. Ela fala: sempre fui muito branca e agora estou acima do peso. Não seria o caso de eu começar uma campanha pela volta da estética renascentista, ao invés de ter de emagrecer? Quando você determina um padrão de beleza, inevitavelmente, você escolhe um grupo de pessoas que participam dele e um grupo de pessoas que estão fora. Você acha que isso vai mudar no futuro, que isso permanece? O poeta Vinícius de Moraes foi direto ao ponto. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Se temos a obrigação da beleza, também temos a sorte de serem muitos os modelos que determinam o que é ser bonito. O belo é relativo, mas afinal, o que é fundamental para cada um de nós quando nos colocamos frente a frente com o espelho e com o fato de sermos mortais? Essa busca do corpo eternamente jovem, que me parece existir muito além do espaço social contemporâneo, encontra na sociedade contemporânea 3 particularidades. Pode ser que haja muitas outras, mas eu identifico 3. Primeiro, aquela procura neoliberal, no sentido que se volta para um mercado amoroso, ultracompetitivo, e que, em muitos aspectos, se interessa apenas na posse exclusiva, na propriedade particular do objeto amado. A moça paga o cirurgião plástico para obter um namorado que vai ter que amar ela mais do que apenas pelo corpinho que ela tem. Segundo aspecto é o fato de que essa procura na sociedade contemporânea, a procura da juventude corporal, é uma procura paradoxal, porque tende a conciliar a ideia de um corpo naturalmente jovem, numa nudez sem enfeite, sem adereços, com a ideia de um artifício que se disfarça sob a pele, como numa injeção de silicone. E isso pode ser complicado, porque a pessoa reconhece cada vez menos o que é natureza e cada vez menos o que é artifício. As coisas se confundem e talvez isso seja o que faz algumas pessoas se acharem lindas quando elas estão cobertas de botox e não percebem que elas estão cobertas de botox. E, em terceiro lugar, eu diria que na sociedade contemporânea a busca da juventude se torna menos uma utopia estética, um desejo legítimo do ponto de vista da atratividade sexual que o cara deseja ter, e mais um problema de integridade moral. E isso pode trazer angústias mais sérias e mais inúteis para a vida dele. Um grande avanço haveria se se insistisse mais numa desuniformização dos padrões gerais, né, que são ainda muito impostos pelos meios de comunicação de massa, pelo cinema, pela televisão e tudo mais. Eu acho que essa uniformização já foi maior. Eu acho que os anos 50, por exemplo, foram anos muito mais uniformes do que os anos atuais, em matéria de roupa, em matéria de estilos de comportamento. Você vê aquelas fotos de pessoas saindo do metrô nos Estados Unidos nos anos 50, entre aquilo e a famosa sociedade totalitária soviética é praticamente igual, porque está todo mundo de chapéuzinho e saindo, indo para coisas muito parecidas, para os mesmos lugares, com o mesmo tipo de roupa. E eu acho que a diversificação aumentou muito. E eu acho que, digamos, esse monopólio, aquele sistema em que você tinha 3 emissoras de televisão lançando a mesma campanha publicitária para 80 milhões de pessoas no mesmo dia, na mesma hora, embora ainda seja um modelo predominante, já é um modelo que já está criando fissuras, já está criando rachaduras nisso, e eu acho que a tendência é haver uma segmentação maior do público e, portanto, dos gostos, dos padrões também. Eu acho que, nesse sentido, a passagem de um meio de comunicação predominante, tipo televisão, tipo cinema, para a internet, por menos que a gente queira ser utópico com relação à internet e tudo mais, eu acho que vai criando uma divisão muito, muito grande de gosto. Pode haver vários grupos com várias divisões. Você não precisa simplesmente dividir a sociedade de alto a baixo entre o grupo A e o grupo não A, né? Você pode haver uma divisão mais, digamos,
fazer mais um arquipélago aí de preferências e de opções possíveis, né? Assim como em sexualidade antigamente estava dividido entre homem e mulher, agora já tem 20 sexualidades aí em curso, pode haver 20 padrões de beleza também, né? Eu acho que isso é possível. A gente, é claro, está atrás de uma espécie de miragem quando a gente está atrás da beleza, né? A gente está atrás de uma miragem. Teoricamente, essa beleza representa alguma coisa mais iluminada, mais harmoniosa, representa alguma utopia, no caso, de uma ordem, talvez, na natureza, nas coisas, né? Você pode, não falo nem de um ser humano, mas de qualquer coisa bonita, você está também vendo naquilo um exemplo de ordem, de razão, de certa harmonia, justamente, que você não encontra todo dia. Por isso que a beleza nos atrai, né? E essa ordem, essa capacidade, essa possibilidade de equilíbrio entre as coisas, que nos faz procurar a beleza, também pode nos fazer procurar outras coisas legais. O que pensamos, então, que aconteceria se alguém ocorresse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes humanas, de cores e outras muitas ninharias mortais, mas o próprio divino belo pudesse ele, em sua forma única, contemplar? Para onde vamos? Para a morte. Eu queria concluir com uma reflexão, afinal de contas, sobre o que há de crise de utopias, o que há de trágico nisso tudo, e nessa condição que a gente tem de buscadores de um corpo perfeito, de uma eterna juventude. Eu encaro toda tentativa de procurar prolongar a juventude como algo francamente positivo e natural. Eu faço isso toda vez que eu escovo o dente. Eu posso até aceitar que eu estou me iludindo, que vamos todos envelhecer e morrer. Mas não é porque eu estou me iludindo que eu vou abandonar esse desejo, essa utopia, se você quiser, de envelhecer o menos possível e de adiar ao máximo a morte e a doença. A pessoa que faz plástica, que põe botox, que se mata de fazer exercício, está fazendo o que qualquer ser humano sempre fez. Ela não se conforma com o seu destino e tenta driblar esse destino da melhor maneira possível. Eu não acho que essa pessoa seja ridícula nem boba alegre. Eu não acho que essa pessoa vai ignorar o fato da própria morte, do próprio envelhecimento. Ela está se defendendo disso. Ao mesmo tempo, essa é uma pessoa que não se conforma com esse destino mortal, mas, ao mesmo tempo, ela aceita imposições vindas de fora. São imposições trazidas pelo ambiente social dela, pelos padrões estéticos que são vigentes na época, etc. Ela está lutando contra um destino que é inexorável e não é livre para lutar como quer, mas ela tem que seguir alguns caminhos, ela tem alguns caminhos que foram postos diante dela e tem algumas linguagens das quais ela pode se servir para lutar contra esse destino. Há muitas linguagens. O intelectual que não liga para a aparência física de jeito nenhum, está pouco ligando se ele tem cara de jovem, se ele tem cara de velho. Ele pensa apenas em adquirir conhecimento e em escrever livros para a posteridade. Bom, ele está lutando também contra um destino inexorável, porque ele vai morrer também. E a morte dele, a posteridade que ele vai ter, você não está ao alcance dele. Ele vai morrer antes de que chegar à posteridade. Ele pode adquirir tudo quanto for, todo o conhecimento do mundo, e ele pode ter Alzheimer e esquecer tudo no final da vida. E ele também pode ser muito mais infeliz, muito mais angustiado, muito mais solitário, muito mais inseguro do que uma dondoca de academia. Desse destino, ninguém tá livre. A velhice pode ser o tempo de nossa felicidade. O animal morreu ou quase morreu. Restam o homem e sua alma. Essa penumbra é lenta e não dói.
flui por um manso declive e se parece à eternidade. Do sul, do leste, do oeste e do norte, convergem os caminhos que me trouxeram a meu secreto centro. Chego a meu centro, a minha álgebra e minha chave. A meu espelho, breve saberei quem sou. Será que o ser humano não está à procura assim do melhor? Qual é a melhor maneira de viver? Qual é a melhor maneira de morrer? Agora, a velhice tem sido chamada de melhor idade, né? Uhum. É um absurdo, né? É uma mania, eu acho, porque, na verdade, não existe melhor idade, porque a infância não é melhor, a juventude não é melhor, e nem a velhice, porque todos têm faltas, né? Nada é assim, completo. Né? Então, acho que talvez parte dessa nossa obsessão seja irmos atrás do que é melhor. É porque a gente tem essa falta que a gente é humano, porque para a formiga está completamente completa. O destino de um anfíbio, de um inseto, esse destino está pré-estabelecido. Então, se a gente tem alguma coisa que nos leva tanto à tragédia quanto à utopia, no caso, são palavras, isso aí dá no mesmo. Se alguma coisa nos leva a uma forma trágica de ser e justamente nos leva à utopia, é essa incapacidade da gente ser simplesmente uma espécie biológica. Né? E acho que isso, essa falta é o que a gente tem. Esse é o nosso... É isso que a gente tem que guardar, né? Esse é o nosso tesouro, uma caixa vazia. O bom da modernidade é que os caminhos que cada pessoa tem à disposição para enfrentar esse destino, para driblar esse destino, as linguagens que cada pessoa tem para se desviar de um destino que sabe que vai chegar, são mais variados, são mais mutáveis. A gente pode escolher entre mais caminhos e mais linguagens. A gente não vai chegar à conclusão, eu não tenho pretensão de responder, acho que ninguém pode ter, falar sobre o significado da vida. Qual seria o significado último da vida? Se o envelhecimento traz dor, traz debilidade, traz demência, é possível mesmo que seja apenas e nada mais do que um apodrecimento sem significado. E eu diria até que a alma não tem muito o que fazer diante desse fato. Eu posso ser bem pessimista nesse ponto. Sem deixar de ser otimista e ser utópico. Pelo menos numa certeza de que a gente não tem que se conformar com isso. Qualquer tecnologia, óculos, um remédio, um aparelho sanitário, uma escova de dentes, nesse sentido é utópica, porque a gente está confiando numa vida melhor, numa vida mais feliz e mais saudável. E é também um objeto trágico, porque é testemunho de uma luta contra o nosso destino. Veja só que trágico, um filósofo que devia me preocupar com a eternidade, com as grandes questões do mundo, vejam só eu aqui fazendo uma endoscopia. Que situação patética. É a nossa situação. Você pode encarar isso do jeito que você quiser. Você pode escrever um texto trágico em cima disso ou não. Você está cuidando de você mesmo, ora bolas. Qual é a grande tragédia? A tragédia existe, mas ainda bem que tem endoscopia. Para concluir, o que diferencia, a meu ver, o ser humano de todos os outros animais é que em nós existe um conflito entre o desejo, a liberdade do indivíduo e a lógica da espécie, a lógica darwinista da espécie. Do ponto de vista darwinista, talvez fosse melhor que todo mundo morresse aos 40 anos. Certamente eu não sei se haveria grande vantagem evolutiva se as pessoas começarem a viver até os 100, até os 150 anos. Mas o nosso desejo, a nossa utopia, não se conforma com o nosso destino biológico. O nosso significado como seres humanos não está dado pela biologia e não está dado por ninguém. Será que isso é uma tragédia? Eu acho que não. O nosso destino
para falar utopicamente, está, como sempre, nas nossas mãos, enquanto a gente conseguir segurar. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra, acesse o site da CPFL Cultura. Participe também das transmissões ao vivo do Café Filosófico todas as quartas e sextas no cpflcultura.com.br/ao vivo. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico.